Oi pessoal, tudo bem? A gente já falou sobre qualidade de vida na aula passada. Então, hoje, nessa aula, nós vamos falar um pouquinho agora do IDH, tá? O Índice de Desenvolvimento Humano. E o que faz a qualidade de vida ser medida, tá? Porque a qualidade de vida ela tem alguns fatores, tanto subjetivos quanto objetivos. Mas a gente vai falar agora nessa aula mais pra frente. Tá bom. Tudo isso depende de 3 verbos e hoje a gente vai aprender sobre eles, tá bom? Então na aula de hoje eu quero falar com vocês sobre um pouquinho mais sobre a qualidade de vida e o IDH, como eles se relacionam. Então não percam por esperar, tá bom? Falou! A qualidade de vida, a gente falou na aula passada que ela está muito relacionada ao bem-estar, né? Então se eu tenho um bem-estar tanto da pirâmide de Maslow, né, se você for levar em conta, das necessidades humanas básicas, quanto mais fisiologicamente ou até os meus desejos, que é a ponta da pirâmide, eu estiver satisfeito, mais bem-estar e qualidade de vida quer dizer que eu tenho, tá? Então o que quer dizer agora, o que eu quero falar? A qualidade de vida, ela leva em consideração tanto a parte objetiva quanto subjetiva. Quando eu falo de uma questão objetiva, tá? Quando eu estou falando de uma percepção objetiva, eu estou falando que o indivíduo ele consegue medir e consegue até avaliar esses pontos, tá? Da questão da qualidade de vida. Já num fator subjetivo, é aquilo que o indivíduo sente. Então ela não tem como ser bem avaliada, mas tem como o indivíduo expressar isso, tá? E a gente vai ver como isso interfere no IDH, que é um cálculo, né? Então é uma matemática para representar o índice de desenvolvimento humano, tá bom? Então vamos lá. Eu falei que tudo se completa e esses dados são mensurados através de 3 verbos. O primeiro verbo é o ter, tá? Então a gente vai fazer meio que uma tabelinha agora nessa aula, tá? Não! Eu vou colocar os verbos e vou colocar também os indicadores objetivos e subjetivos nisso, tá? O verbo ter, ele representa as coisas materiais. Se eu tenho alguma coisa, né? Já disse até a professora de português. Mas, se eu tenho, o verbo ter quer dizer que eu tenho alguma coisa e são objetos, são coisas que eu posso possuir. Objetivamente, isso significa que são as medidas de condições ambientais na vida. Então, por exemplo, eu consigo comprar aquilo, eu consigo ter aquilo, mas eu consigo viver em ambiente com aquilo, tá? Subjetivamente, é aquilo que eu sinto ou sinto de insatisfação com relação àquilo que eu vivo, tá? Então, são sentimentos, são percepções da minha vida ao redor do que eu sinto, tá? O segundo verbo é o verbo amar, tá? É o verbo amar, de amor, tá? Necessidades sociais. O verbo amar ele vem com a questão de necessidades sociais. Como assim? À medida que as relações interpessoais, que é a questão objetiva de eu ver isso, eu consigo medir isso. Então quer dizer que eu consigo saber mais ou menos sobre as relações interpessoais, até onde você consegue, até onde você vai, ainda mais com a qualidade de vida que você possui. Então se você consegue ir até um lugar e conversar em segurança, ir lá estudar, conseguir se desenvolver seu intelecto, isso quer dizer que você tem uma relação interpessoal. Já os indicadores subjetivos, que são indicadores que aquilo que eu sinto e tal, eu não sei medir isso, então lá vai. É a felicidade ou infelicidade nessas relações sociais, tá? Então é aquilo que eu posso ver ou não nas pessoas. Eu posso ver muita felicidade ou ver infelicidade, tá? Como é que a gente sabe se o Brasil, não sei se você sabe disso, mas o Brasil ele tem a população mais feliz do mundo, tá? Nós brasileiros somos os mais felizes do mundo. Sim. É mesmo? Tá? Mas o que eu quero dizer é, como eles vão saber disso? Simples, perguntando, tá? Não tem como saber se a gente é feliz ou não se a gente não perguntar. Bem louco! Então, é uma coisa subjetiva. Você está feliz hoje? Você está infeliz? Então, são coisas a serem avaliadas, tá? Subjetivamente, tá? O terceiro verbo que eu quero falar com você hoje ainda é o ser,
tá? Ser, verbo ser, tá? É o verbo, ele representa a questão de necessidade de crescimento pessoal, ou seja, é aquilo que eu quero crescer, eu quero almejar ser mais para frente, eu tenho uma meta de vida, estabelecer isso como uma meta, tá bom? Ou seja, objetivamente eu posso falar que isso é uma relação das pessoas dentro da sociedade, tá? E da natureza, mas vamos representar na sociedade, tá? Então é aquilo que me representa dentro da sociedade. Então, por exemplo, eu trabalho num lugar e eu quero almejar um cargo de chefia um dia porque eu mostro ser um funcionário competente. Não, eu quero estudar porque um dia eu quero ser um profissional, quem sabe estudar para ser um mestre, um doutor e até um pós-doutorado, tá? Subjetivamente, como é que a gente avalia isso? Simples, com sentimentos de foco, tá? E de crescimento pessoal. Então, quais são as metas da população hoje? Não sei. Se você fizer uma pergunta dessa, alguns podem dizer, não, meu sonho hoje é ter um trabalho e ter uma família. Simples, tá? Em alguns outros lugares você pode perguntar e as pessoas falarem, não, eu almejo ser um doutor, seja na minha área que é da engenharia civil, seja na minha área que é da educação física, seja na minha área que é da enfermagem. Então, o crescimento e o desejo pessoal é uma coisa subjetiva. Então, pode ser avaliado assim como uma pergunta, tá? Então, o que a gente vê? A questão objetiva, a gente pode ver com dados. Posso ver com dados, por exemplo, como as pessoas estão estudando. Quantas pessoas de 16 a 30 anos estão estudando? Isso é um quantitativo. Mas quais delas têm o desejo de ser um doutor, por exemplo? Fazer o doutorado? Não sei. Entende? Então, objetivamente eu posso medir com números. Subjetivamente eu preciso perguntar mais para eu saber disso, porque eu não conheço através só dos números, tá? Então, a gente vai ver o que isso representa numa matemática que vai levar ao IDH, tá bom? Então agora não perde por esperar. Então a gente já viu o que representa a percepção da qualidade de vida, né? Tal, objetiva e subjetiva, com os 3 verbos. Então a gente agora vai entender também 3 características que o IDH gosta de avaliar, tá? O IDH gosta de avaliar. Primeiro, aquisição de bens. Porque se eu consigo adquirir bens, eu tenho o verbo ter, tá? Eu tenho avanços educacionais, tá? O avanço educacional é aquela parte de eu ser, tá? Ou seja, eu consigo avançar minha população a ponto de todos terem graduação. Eu consigo avançar toda a minha população a ponto de todos terem apenas o ensino médio. Então, qual o percentual disso, tal? Então, o IDH avalia esses, por enquanto, até agora, né? A gente não sabe se vai mudar, mas o educacional. Então, a gente já tem os bens, a capacidade do pessoal adquirir bens e a capacidade do pessoal adquirir a educação, né? Avanços educacionais. Por fim, as condições de saúde, tá? Então, se eu elevo minha população a ter uma condição de saúde onde a população pode ficando mais velha, isso quer dizer que meus indicadores de saúde são bons. Por exemplo, a nossa população, bem antigamente, ela não passava de 50 anos, a expectativa de vida. Ao longo das décadas, nosso país ele foi avançando na saúde a ponto que hoje a população pode chegar a entre 80 e 90 anos de expectativa de vida. Tá bom? Então, isso também faz uma série de mudanças com a nossa sociedade. Tá? Tanto de questão de INSS, né, que é a aposentadoria, quanto a questões de trabalho. Então tudo isso tem que ser remodelado conforme a sociedade vai avançando sua expectativa de vida. Quanto mais longa e mais saudável, melhor a expectativa de vida. Na educação, quanto mais anos de estudo uma pessoa tem, mais ela tem capacidade de evoluir, de produzir coisas novas para a própria sociedade, tá? E quando a pessoa tem mais poder aquisitivo, quer dizer que o PIB da população é alto, tá? Então o PIB daquele país ele é alto e o poder de aquisição das coisas também é alto, o que influencia no IDH, tá? Vou trazer alguns dados para vocês e isso é importante, tá? A gente vai falar de alguns países e eu vou falar depois do Brasil, tá? Até 2014, são os últimos dados atualizados que eu tenho acesso aqui. Vamos lá. O IDH, ele vai de uma escala de 0 a 1, tá? Ele vai de uma escala de 0 a 1. De 0
A1 eu tenho 0,9, 0,8 e aí eu tenho várias casas depois, tá? Para eu considerar um IDH baixo, eu tenho que considerar entre 0 e 0,55, desculpa, 0,55. Se eu tenho um país entre 0 e 0,55, quer dizer que o IDH dele é baixo, tá? Eu posso nomear alguns exemplos para vocês aqui, ó, por exemplo, Chad, República do Centro-Africana, Guiné, Moçambique, tá? Mali, que são países que, por exemplo, estão em 179. Agora acertei. Por exemplo, Moçambique está em 178. Não, você é burro, cara, que loucura. 180º país no IDH. Então quer dizer que o IDH desses países é muito baixo, tá? Geralmente são países africanos ou da Oceania. Vamos lá. Países e o desenvolvimento humano médio, IDH médio, considerado médio, entre 0,55, que a gente já falou na escala, a 0,699, tá? Então 0,699, tá? São países considerados com IDH médio, tá? São países considerados, por exemplo, como Venezuela, tá? Considerar Venezuela, Cuba, tá? Então são países que se encaixam nesse IDH médio, tá? Índice de desenvolvimento humano alto. Então quer dizer que esse país já está de 4, já tá tirando nota 3, tá? Então vamos lá. De 0,7 a 0,799, ou seja, 0,799, tá? Isso quer dizer que o IDH dele é alto. Então, por exemplo, Brasil, tá? O Brasil tá dentro disso aí. Brasil, Grécia, tá? Países como Portugal, tá? Então estão nesse IDH até alto, tá? Então, o Brasil hoje na tabela ele é o 75º, tá? 75º no ranking de países, tá? O IDH elevado, ele é considerado entre 0,8 a 1, tá? Geralmente são os países de primeiro mundo, considerados de primeiro mundo, tá? Então eu vou listar os 10 aqui para você ficar ciente. Lá vai. Noruega em primeiro lugar, Austrália em segundo, Suíça em terceiro, Dinamarca em quarto, Países Baixos. Pessoal, o que é os Países Baixos? Holanda. Holanda está em quinto lugar, Alemanha em sexto, Irlanda em sétimo, Estados Unidos em oitavo, Canadá em nono, Nova Zelândia em décimo, tá? Então são países que têm em média 0,9, tá? Acima de 0,9 como IDH, tá? E são pessoas que vivem bastante, têm uma população com idade bem elevada, tá? E isso tudo muda o país geralmente, mas faz a engrenagem da economia girar, tá bom? Então, o IDH, ele é calculado justamente com isso. Então, a gente vê a saúde da população, então é calculado com a expectativa de vida, não esqueça, expectativa de vida, tá? Os anos de estudo, tá? Os anos de estudo e, por fim, o poder aquisitivo da população. Quanto mais próximo de 1 o IDH, melhor. Quanto mais baixo de 0, pior, tá? Eu não vou ensinar matemática para fazer o cálculo com isso aqui, porque isso aí dá um trabalho danado e isso não é o nosso foco aqui. Mas sim saber que a qualidade de vida interfere nisso, tá? E saber a percepção da qualidade de vida ajuda o profissional a entender algumas oportunidades, tá? Então, por exemplo, se a população em geral não tem muitos anos de estudo e eu estou estudando, quer dizer que eu estou saindo na frente de outras pessoas que não estão, tá? Isso me torna um profissional totalmente diferente e atualizado no mercado, tá? Então, isso é uma percepção interessante, tá bom? Então, fica aí minha dica. Essa é a disciplina de IDH, tá bom? Falou! Pessoal, seguinte, essa foi a nossa aula, tá? O que vai acontecer agora? Segundo o próprio calendário da nossa instituição, nós iremos fazer 2 atividades avaliativas, tá?
Então gravem as datas, eu vou colocar aqui no cantinho para você ver as datas da avaliação, avaliação 1 e avaliação 2, tá? E teremos 2 dias de revisão, tá? Então revisão 1 e revisão 2, tá? Com base nisso, eu vou colocar aqui os conteúdos para você ver, tá? Logo após aqui eu vou deixar no finzinho do vídeo os conteúdos para você ver, tá? Não se esqueça que tem atividade aqui no link, tá? Para fazer, é importantíssimo fazer as atividades, tá? E por fim, tá? Deixe seu comentário, deixe sua dúvida, tá? O que vai acontecer no dia da revisão? Nessa última atividade, eu vou deixar um espaço para você colocar suas dúvidas, tá? Eu vou dividir as duas provas, né, os conteúdos das duas provas. Você vai colocar suas dúvidas. Quanto mais dúvidas você colocar, mais o vídeo vai ficar um pouquinho longo para a gente poder conversar, tirando as dúvidas sobre o conteúdo, tá? Então, fica a atividade aqui embaixo para você, para a gente poder ir analisando aí o que vai acontecer, tá? Tire as suas dúvidas aí comigo para que a gente possa fazer aquela atividade. Esse mês de maio vai ser só de avaliações. Junho praticamente vai sair as notas e todo mundo já vai estar de férias, tá? Então, férias que a gente não tem, que é quarentena o tempo inteiro, mas espero que vocês estejam se protegendo, estejam em casa, tá? Não extrapolem, tá? Algumas liberdades que possam ser dadas, tá? Fiquem com Deus, estou aqui, salve!